Entra no ar, a rede de comunicação dos Tribunais de Contas do Brasil. Iago na Estrada do TCE-GO promove agilidade e eficiência nas fiscalizações de obras em estradas. Ferramenta de análise de editais do TCE-SC é reconhecida em premiação nacional. Em análise de editais, TCM de Goiás gera uma economia de quase 24 milhões de reais aos municípios goianos. Tudo isso e muito mais você confere agora no Jornal Atricom. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Atricom, uma produção da TV Cidadã Alagoas, em parceria com as assessorias de comunicação do Sistema Tribunal de Contas do Brasil. E a partir de agora, você também pode nos acompanhar na programação da TV Justiça em Brasília. E vamos aos destaques de hoje. A fiscalização de obras de construção e manutenção de rodovias ganhou agilidade e eficiência em Goiás. Veja como a ferramenta desenvolvida pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás, o Iago na Estrada, otimiza essas fiscalizações. Fiscalizar o uso de recursos públicos é uma das principais atribuições dos Tribunais de Contas. E as obras de construção e manutenção de rodovias estão entre aquelas que envolvem maior volume de recursos. Estradas esburacadas e com sinalização deficiente são alguns dos problemas das rodovias avaliados pelo controle externo. No TCE de Goiás, essa fiscalização é feita de forma manual, o que leva muito tempo e apresenta inúmeras dificuldades operacionais. Para mudar essa realidade, o TCE e a Universidade Federal de Goiás desenvolveram o Iago na Estrada, uma solução que utiliza inteligência artificial na fiscalização. Ela funciona assim. Primeiro, um veículo equipado com câmeras e sensores percorre as rodovias, produzindo vídeos georreferenciados. Em seguida, os dados são encaminhados via satélite para uma central, onde modelos de IA interpretam as informações. Essa análise identifica irregularidades, como buracos, erosões e sinalização inadequada, gerando relatórios que auxiliam o trabalho dos auditores. Nessa etapa do projeto, nós iniciamos a navegação com o carro nas rodovias estaduais, percorremos um trecho de Grixás a Santa Terezinha, para coleta de dados, coleta de informações que serão utilizadas para treinar os modelos de inteligência artificial. Esse esforço vai garantir mais segurança e qualidade para as estradas, melhorando o tráfego de pessoas e mercadorias. Além de fomentar a pesquisa e inovação, pois integra estudantes e docentes de universidade pública no seu desenvolvimento. Trabalho com rádio estrutural no Iago, que agrega em diversos quesitos na minha carreira acadêmica e profissional, seja no contato com profissionais das mais diversas áreas, como inteligência artificial, engenharia civil, ou até mesmo na reação da população ao trabalho do Iago nas estradas. Como diferencial, o Iago na Estrada vai cobrir 100% das rodovias estaduais em um tempo muito mais curto que na metodologia anterior. E o melhor, essa tecnologia poderá ser compartilhada com outras instituições a um baixo custo, beneficiando toda a administração pública. A replicabilidade deste projeto é totalmente factível e possível para qualquer instituição que tenha interesse em obter o Iago na Estrada. Ele é desenvolvido com tecnologias abertas e isso facilita a replicabilidade dentro das instituições. Esse intercâmbio de experiências também vai garantir baixos custos de manutenção e operacionalização no longo prazo. E vejamos agora o nosso quadro Atricom Explica, que desmistifica o funcionamento dos tribunais de contas. Por meio de auditores que são engenheiros e arquitetos, ou seja, especialistas na área de obras, eles fazem análise desde o início da contratação, analisando os editais, até o final da obra, durante a execução também, avaliando em loco o que é realizado nas obras. No caso dos editais, na fase de contratação, o foco principal é verificar se existe algum indício de direcionamento daquela licitação, se ela está indicando que alguma empresa vai ter alguma vantagem para competir ou não, ou também avaliando principalmente os preços, se eles estão adequados aos preços de mercado.
Já na fase de execução da obra, o grande foco daí é avaliar se a qualidade da obra está adequada, se eles estão entregando uma obra, né, de acordo com as especificações técnicas que foram definidas no projeto. Então é sempre comparado o que foi executado com aquilo que está no projeto, para avaliar se eventualmente tenha alguma execução com má qualidade. E para isso, nós temos também um laboratório, né, de obras rodoviárias que nos apoia na execução daí das auditorias, avaliando, por exemplo, fazendo a coleta em campo de material de pavimento asfáltico e encaminhando para o laboratório para então identificar, né, eventuais indícios, né, de baixa qualidade na execução da obra e, com isso, né, poder trazer à população uma melhor qualidade, né, do serviço público, além de também, né, poder trazer uma qualidade mais adequada. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão realizou o primeiro encontro maranhense de controle. O intuito é orientar e capacitar gestores para a boa aplicação dos recursos públicos. 3 dias de debates, trocas de experiências e soluções. Assim foi o primeiro encontro maranhense de controle. O evento, promovido pelo TCE Maranhão por meio da Escola Superior de Controle Externo e pela Secretaria de Transparência e Controle do Maranhão, aproximou gestores e órgãos de fiscalização. Um evento que busca orientar, capacitar gestores, servidores, enfim, aproximar mais os órgãos de controle dos gestores e da população de uma forma geral, para que seja feita a boa aplicação dos recursos públicos. A programação foi intensa. Os mais de 800 participantes acompanharam painéis que trataram temas referentes ao uso de tecnologias na fiscalização, auditoria pública e o papel dos tribunais de contas. Cada palestra foi muito bem pensada a proporcionar a formação sobre como funciona o controle e a transparência no nosso Estado e a importância desses instrumentos para que o Estado possa ser bem organizado, bem estruturado. A expectativa é muito grande nesse evento, porque congrega ações de controle e de transparência, coisas que no setor público não podem andar separadas. Então, o Tribunal de Contas, ele sai dos muros e vai até a sociedade. Além de reunir nomes de destaque nacional, o encontro deu protagonismo aos profissionais que atuam no controle e na gestão aqui no Maranhão. Uma troca de experiências que valoriza o saber técnico e aproxima os órgãos de controle dos gestores municipais. O encontro maranhense de controle veio para ficar e é importante que aconteça sempre, para que a gente compartilhe conhecimento, informações e trabalhos importantes na área da administração pública. Em breve vamos colher o fruto desse trabalho, desse importante encontro, através da melhora da prestação de informações ao controle, da gestão de recursos públicos e da legitimidade do gasto público. Segundo Antônio Blackout, conselheiro substituto do TCE Maranhão e diretor da Escola Superior de Controle Externo, a programação foi um sucesso e cumpriu o seu objetivo. Todas as palestras, todos os cursos atenderam plenamente os resultados e esperamos, sinceramente, que a mensagem tenha sido transmitida e que os nossos convidados, os nossos prefeitos, vereadores, presidente de câmaras, secretários municipais, servidores, especialistas, levem essa mensagem de inovação, de boas práticas, de conhecimento para a ação concreta no dia a dia do seu município. O evento foi concluído com a leitura e assinatura da Carta Compromisso, que reafirmou o empenho institucional do fortalecimento das ações de controle, com foco na boa governança, na ética pública e na promoção do bem-estar dos maranhenses. E sustentabilidade também é prioridade nas ações e pautas do controle externo. O tema foi assunto durante os 4 dias de conhecimento do Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, iniciativa do Instituto Rui Barbosa. A equipe da TV Cidadã foi até Manaus conferir um pouco do que foi esse evento. Manaus foi durante 4 dias o centro de importantes discussões sobre sustentabilidade e governança. O 9º Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas, realizado pelo Instituto Rui Barbosa e o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, reuniu autoridades, especialistas, acadêmicos e representantes do controle de diversas partes do Brasil e do mundo
para debater como o desenvolvimento pode andar de mãos dadas com a preservação ambiental, em um cenário de preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, que este ano será sediada no Brasil. O evento trouxe para a capital amazonense uma programação repleta de muito conhecimento, com palestras, painéis, apresentações de trabalhos científicos, além de lançamentos de publicações importantes, como o livro Os Tribunais de Contas e a Sustentabilidade, título que integra a coleção Fórum IRB. Ao final do congresso, o presidente do Instituto, o conselheiro Edilberto Pontes, aproveitou para fazer um balanço da iniciativa. Houve muita troca de ideias, muita efervescência, mostra uma demonstração assim, com muita nitidez da efervescência do sistema e da capacidade do sistema de fazer pontos, de dialogar com outras instituições, dialogar com as universidades, dialogar entre si, não é? O sistema que deixa de ser, está deixando de ser ilhas, cada tribunal como uma ilha separado, e o sistema que interage, que dialoga, aprende um com o outro, troca experiência, troca ideias. E esse tema fundamental, né? Um tema esse ano com a centralidade muito grande, que é o tema da sustentabilidade, COP30 no Brasil, é um tema que a gente realmente precisa colocar na sua agenda central. Na oportunidade, a anfitriã do evento também aproveitou para comentar sobre o Congresso. É com muito prazer, né, que nós estamos sediando esse evento. Realmente a nossa Amazônia precisa ser respeitada e ser inclusa na economia para que o povo do Amazonas seja também beneficiado com essa preservação da nossa floresta. A 9ª edição do Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas aconteceu entre os dias 26 e 29 de maio, no Centro de Convenções do Amazonas, em Manaus. E quem tiver interesse de acompanhar mais detalhes do que aconteceu em cada dia de congresso, pode acessar o site do IRB no endereço eletrônico irbcontas.org.br ou o canal oficial da TV Cidadã Alagoas no YouTube. E olha, mais agilidade, eficiência e transparência na análise de editais. É o que o TCE de Santa Catarina está conseguindo com o auxílio da inteligência artificial. O Vigia, como a ferramenta é chamada, ficou em 21º entre as 100 melhores ideias inovadoras no uso de TI do país. A premiação é realizada anualmente pelo IT Fórum, o principal ecossistema de tecnologia do Brasil, e unidade de negócio do Itaqui, comunidade de inovação e tecnologia. O Vigia foi criado a partir da necessidade de atender uma demanda da área de licitações e contratos referente ao alto volume da ordem de 60 mil licitações que o tribunal recebe por ano. Desde abril de 2024, o Tribunal de Contas de Santa Catarina tem um super aliado na análise desses editais. O Vigia é uma ferramenta de inteligência artificial criada pelo próprio TCE, capaz de rastrear irregularidades antes mesmo de o edital ser publicado. Graças ao Vigia, é possível alertar o Estado e os municípios sobre os erros identificados com mais agilidade. Onde constatou-se, assim, a detecção massiva de indícios de irregularidades, contribuindo para a fiscalização concomitante, entregando valor para a sociedade nessas compras públicas. Permitindo que a gente corrija possíveis irregularidades que constem nesses documentos, a ponto da unidade gestora poder sanar essas irregularidades, ampliando a competitividade das licitações e realizando contratações melhores e mais econômicas, permitindo que a gente gere maiores benefícios para a sociedade. No primeiro trimestre deste ano, o Vigia analisou cerca de 3.500 licitações. Em pouco mais de 200 delas foi encontrado algum tipo de inconformidade, num montante superior a 500 milhões de reais, que envolvem compras e contratação de serviços. O Vigia está em constante atualização, de forma que as últimas decisões do tribunal sejam incorporadas ao sistema, a fim de que os editais enviados possam ser avaliados de acordo com aquilo que foi decidido pelo tribunal. Quando estiver em pleno funcionamento, o Vigia vai permitir a análise de 100% dos editais de licitação lançados pelos 295 municípios catarinenses e pelo governo do estado. Em análise de editais, o TCM de Goiás gerou uma economia de quase 24 milhões de reais aos municípios goianos.
Sob o comando do presidente do TCM de Goiás, Joaquim de Castro, vice-presidente da Atricom, e com o trabalho dos conselheiros, procuradores e auditores, o tribunal tem ampliado a orientação e fiscalização nas prefeituras e câmaras municipais. Cursos em diversas áreas são ministrados para os servidores e grandes eventos reúnem representantes dos municípios goianos. O trabalho de orientação e fiscalização do Tribunal de Contas dos municípios do estado de Goiás junto às prefeituras e câmaras municipais tem surtido efeito prático. Um exemplo é a Secretaria de Contratações, que só no ano passado analisou 130 editais, gerando uma economia substancial aos cofres públicos. 78 municípios tiveram editais analisados pelo Tribunal de Contas dos municípios. Foram, ao todo, 130. Destes, 20 editais estavam com sobrepreços. Após as correções feitas pelo tribunal, os municípios economizaram R$23.765.000 aos cofres públicos. Dinheiro dos impostos do cidadão. Entre a publicação da licitação e a ocorrência da abertura do certame, o auditor fica em contato ali com o pregoeiro, com o agente de contratação, sugerindo uma série de recomendações, seja de cláusulas que podem restringir a competitividade do certame, seja para apontar uma possível existência de sobrepreço naquela licitação. Os editais analisados se referem a obras, serviços de engenharia, limpeza urbana, compra de materiais, entre outros. Segundo Frederico Guedes, o trabalho tem recebido elogios. Importante ressaltar que a receptividade dos municípios em relação a esse trabalho é muito boa. Eles têm, assim, uma visão desse trabalho espetacular, porque é onde o TCM entra antes do problema acontecer. Então, desses 130 processos autuados em 2024, nós precisamos fazer representação apenas em um deles. Os outros 129, ou seja, em 99% dos processos, o município corrige, a secretaria encaminha o processo ao conselheiro relator, que faz o arquivamento monocrático do processo, tendo em vista que aquele problema é resolvido de maneira, vamos dizer, administrativa junto ao município. E os tribunais de contas de todo o Brasil, em parceria com os ministérios públicos estaduais, realizaram atividades de fiscalização do projeto Sede de Aprender, que visa acompanhar o fornecimento de água potável para estudantes da educação básica pública do país. As visitas nas unidades de ensino aconteceram em um esforço conjunto de abrangência nacional. Acompanhe um pouco das ações promovidas pela Corte de Contas alagoana. Água potável e saneamento básico são condições essenciais para a sobrevivência com dignidade de qualquer ser humano. E é isso que busca o programa Sede de Aprender e verifica em escolas por todo o Brasil. Uma parceria entre Tribunal de Contas, Ministério Público e IMA. Guilherme Schiren, John Campos e Igor Herculano, auditores do TCE de Alagoas, explicaram como irá funcionar e quais os principais problemas encontrados no Sede de Aprender em todo o Brasil e principalmente em Alagoas. Desde o momento que a gente entrou aqui no tribunal, a nossa ideia como auditor aqui do Tribunal de Contas é fiscalizar as escolas e promover a questão de desenvolvimento. E aqui na estação especificamente, essa semana, que é uma semana nacional, então vai ser mobilizado em todos os tribunais de contas do Brasil e os ministérios públicos de contas, Ministério Público estaduais, do Brasil inteiro, na fiscalização da questão da água, do saneamento básico, ver se tem banheiros, tem acesso a uma água de qualidade para nossas crianças. Porque quando a gente está falando de acesso à água, a gente está falando de um princípio básico da educação. A nossa ideia principal é transformar a sociedade. Então a nossa principal ação aqui é que tem um impacto na sociedade, que as crianças possam ter dignidade, os colaboradores da escola tenham dignidade, o professor possa exercer sua função aqui sem nenhum tipo de problema e a criança, uma criança bem hidratada, ela vai estar disposta a estudar, aprendendo mais, você acaba desenvolvendo a região, né? E essa ação que estamos fazendo agora, essa semana, envolve os tribunais de contas, os 27 tribunais de contas estaduais do país, e é um projeto que visa verificar principalmente a potabilidade da água, o abastecimento de água, o esgotamento sanitário nas escolas, para, enfim, dar uma qualidade digna para os nossos alunos, que são a base de tudo. O que a gente mais verifica nas escolas é a problemática da contaminação cruzada. Por vezes a
água chega com certa qualidade aqui, chega uma água potável na escola, porém o manuseio na própria unidade, ele acaba gerando essa possibilidade de contaminação. O promotor do Ministério Público, Lucas Saxida, que também é do Núcleo de Educação, destacou a importância deste tipo de vistoria e como ela pode mudar a realidade de crianças em todo o Brasil. O Sede de Aprender é hoje a maior mobilização que nós temos de órgãos de controle, Ministério Público, Tribunais de Contas. Aqui em Alagoas a gente conta com o Instituto do Meio Ambiente para atuar no direito educacional e, claro, a ideia principal aqui é trazer dignidade ao ambiente escolar, analisar falta de água potável, banheiros, saneamento básico. Então, acho que essa semana, que é a Semana Nacional do Sede de Aprender, que vem desse GT criado lá no Conselho Nacional do Ministério Público junto com a Tricom, exatamente mobilizar o país para dizer que os órgãos de controle querem sim mudar essa realidade. Meraldo Rocha, que faz parte da Gerência de Educação Ambiental do IMA, GEDAM, explicou como é feito o teste de qualidade da água, desde a entrada na escola até a saída para o esgoto. Nós somos a Gerência da Educação Ambiental e a gente teve o cuidado de, ao vir com todo esse grupo, cuidar desde a entrada da água, o seu uso, o reuso, que às vezes não acontece, e a destinação. Porque toda a água que a gente consome, ela transforma-se também, quase toda ela, em esgoto. Então, assim, a ideia nossa é fazer um trabalho para cultivar essa água dentro da escola, para que a garotada possa também levar esses exemplos para suas casas. E o Tribunal de Contas do Paraná chega aos 78 anos como uma corte atuante e moderna. As comemorações foram de muito conhecimento. Confira. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná chega aos 78 anos de fundação como uma das cortes de contas mais atuantes e modernas do país. Por ano, o total de recursos públicos fiscalizados chega perto dos 100 bilhões de reais. São vários os desafios, mas eu destacaria a necessidade de implementação das novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, como instrumento de fiscalização, a ampliação da fiscalização para abranger as políticas públicas, a aproximação com a sociedade, através do controle social, oferecendo também à sociedade a oportunidade de se manifestar, enfim, de apresentar para o Tribunal de Contas os problemas que ela vem sentindo. O Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Gabriel Gui Leger, apontou a importância da relação interinstitucional do Tribunal de Contas do Paraná com outras cortes de contas do Brasil. De uma maneira geral, posso dizer que, sem sombra de dúvida, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná tem sido um exemplo para muitos tribunais, trocando informações, fazendo termos de cooperação para levar as iniciativas que nós temos aqui a outros estados, da mesma forma que nós também recebemos boas iniciativas de outros tribunais, sempre na perspectiva do aprimoramento da atuação institucional. Como parte das comemorações, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Joel Paciornik, falou sobre o tema Os Tribunais de Contas no Estado Democrático de Direito. O controle externo é uma atividade que, nas repúblicas democráticas, é das mais importantes. Por isso que as competências estão inseridas na própria Constituição. Ou seja, são as cortes de conta que fazem esse equilíbrio entre o que é arrecadado e o gasto. Não só sob o ponto de vista da legalidade, mas também da legitimidade, da proporcionalidade, da adequação desse gasto às necessidades da sociedade. Ainda como parte das celebrações, o embaixador Celso de Tarso Pereira, chefe da assessoria diplomática da Vice-Presidência da República, abordou o tema Geopolítica e Geoeconomia em tempos acelerados. Nós estamos hoje testemunhando uma aceleração do cenário internacional, onde vai havendo cada vez mais uma ênfase no uso político dos instrumentos econômicos, desfazendo um pouco aquele quadro do sistema anterior, que era um sistema baseado em regras, e nós estamos indo para um sistema baseado em força, em poder. E, naturalmente, isso impõe muitos desafios ao Brasil como potência média. E estes foram os destaques do Jornal A Tricom. Agradecemos a sua companhia e esperamos vê-lo novamente na próxima edição. Até lá!